Nayara, para quem não me conhece, hoje a gente vai dar continuidade à nossa série, né, que a gente iniciou na semana passada com o Johnny, que é Caminhando com Jesus. A gente está vivendo esse momento da ressurreição, né, da Páscoa. A gente está no domingo de Páscoa, acho que hoje é o terceiro domingo da Páscoa, eu acho, né? Quarto domingo da Páscoa. E hoje nós vamos falar sobre, o tema do nosso sermão é No Caminho com o Bom Pastor. Aqui durante o louvor, o nosso pastor já declamou o Salmo 23, né, que é a base do nosso sermão de hoje. Eu acredito que o Salmo 23, pelo menos no Brasil, acho que é o salmo mais famoso, mais popular, né, que todo mundo conhece. Eu não sei como é no resto do mundo, mas no Brasil é o salmo que a gente mais conhece de cor, né? E hoje a gente vai fazer uma imersão sobre o que é o pastoreio, né? Como é essa profissão de pastor de ovelhas. Acho que você vai sair daqui querendo adotar uma ovelha. São muito fofas, gente. Então, gente, vamos falar então sobre No Caminho com o Bom Pastor. Numa caminhada, numa jornada, várias coisas nos acontecem, né? Quando a gente está numa trilha, numa jornada, várias coisas podem acontecer. Coisas esperadas, né? Coisas que a gente já espera naquele caminho, coisas inesperadas, surpresas no momento, contratempos. Semana passada eu viajei para Brasília. O meu namorado ele mora lá, e aí eu fui para Brasília, fui de ônibus, né? A Camila foi comigo, ela não conhecia ainda. Aí a gente estava de ônibus, né? Uma viagem bem longa, e no meio da viagem, né? Mais ou menos, mais da metade, o motorista para e fica um tempão parado na estrada. E aí a gente lá, sem saber o que está acontecendo e tal, a Camila impaciente, meu Deus, que demora, que absurdo e tal. E aí depois o motorista sobe, né? Porque era um ônibus de 2 andares, e falou: gente, aquela cara de desânimo, tentei de tudo, o pneu furou, estragou a câmara de ar, não tem jeito, a gente vai ter que pedir um novo ônibus. Só que a gente não tem sinal na estrada, não tem sinal, eu vou ter que pedir carona, ir até uma outra cidade para procurar sinal para pedir socorro para a Buzi. Vocês vão ter que ficar aguardando aqui. E aí a gente ficou aguardando lá, ilhados, né, porque a gente não tinha sinal, não tinha para onde ir. Alguns malucos pediram carona para poder chegar mais rápido, e a gente continuou lá, então a gente saiu do ônibus, ficou conversando, só sei que levaram 4 horas para a gente ser socorrido. Aí depois vieram 2 vans, colocaram metade do pessoal numa van, metade na outra van, e todo mundo revoltado, que absurdo, né? Porque teve gente que pagou cadeiras caras, né? Aquelas cadeiras mais confortáveis, para depois ter que ir o resto da viagem numa van, uma cadeira que nem reclina. Mas no fim, virou piada, todo mundo ficou brincando, e a gente conseguiu desconto na próxima viagem. Mas deu tudo certo, a gente chegou ao nosso destino, mas teve um contratempo, né? Então, se alguém precisasse de chegar mais rápido ali, teria muitos problemas, né? Mas isso faz parte. Numa jornada, numa trilha, numa caminhada, a gente vai passar por várias situações. E é caminhando que se faz o caminho, né? Na caminhada, não sei se vocês já sentiram que às vezes quando a gente viagens longas, é muito legal parar, fazer as paradas, né? Às vezes é muito gostoso esse momento, né? Porque a gente curte a viagem também nesse momento. E a gente então vai falar hoje sobre como é essa caminhada com o bom pastor. Na Bíblia, Jesus ele é chamado de várias coisas, né? Ele é comparado a um juiz, a um advogado, a um conselheiro, a um mestre, a um príncipe da paz. Mas talvez uma das atribuições mais doces, né, mais ternas de Jesus é quando ele é comparado a um pastor. Jesus é comparado a um pastor. E ele é o pastor por excelência. Mas quem é o bom pastor? Como são as ovelhas desse pastor? E o que acontece no caminho com esse bom pastor? Então, antes da gente entender como é que se dá essa caminhada nossa como cristãos, né, sendo ovelhas do bom pastor, de Jesus, eu queria que a gente fizesse uma pequena imersãozinha de como é essa profissão tão antiga, que é a profissão do trabalho pastoril. Segundo historiadores, esse trabalho de pastorear ovelhas, cuidar de ovelhas e domesticar ovelhas está presente na humanidade há cerca de 9.000 anos. Então, assim, é uma das profissões mais antigas, né, que envolve o trabalho do ser humano com animais. É muito antigo, por isso que a Bíblia está repleta de referências sobre isso, porque era muito comum na época de Jesus, na época de Davi,
pastor, foi ele que escreveu o Salmo 23. Então, era uma profissão muito comum, muito presente ali no convívio das pessoas. Então, Jesus trouxe, ele se referiu a si próprio como bom pastor, porque era algo muito comum ali. Então, a gente percebe que as ovelhas, né, ao longo desses milhares de anos, acho que elas, evolutivamente, elas foram sendo selecionadas aquelas que se adaptavam melhor ao contato com o ser humano. Tanto que as ovelhas, elas têm muita dificuldade, acho que elas nem conseguem sobreviver sem a presença de um ser humano, de alguém ali para orientar, porque é uma coisa muito, uma relação muito íntima, a ovelha com o pastor. O trabalho de um pastor, gente, pode ser duro e solitário. É um trabalho muito árduo, né? Porque o pastor, ele passa longas jornadas ao lado da sua ovelha. E eu coloquei algumas imagens aqui, que geralmente quando a gente pensa no Salmo 23, eu não sei o que vocês pensam, mas assim, a imagem que eu tinha, eu pensava uma montanha do Windows, verdinha, né, uma ovelhinha, numa água tranquila, assim. Mas eu acredito que a paisagem ali do Oriente Médio ali, eu não acho que ela era tão verdinha assim, acho que era uma coisa mais árida, né? Então, imagina só, né, o pastor de ovelhas, ele tinha que acordar cedo, né, acordava cedo para poder levar as ovelhas para comer e beber, né? E antes dele, ele acordava cedo, contava cada uma das ovelhas, né, contava cada uma, e saía para poder procurar o alimento, para procurar água, e geralmente poderia andar até quilômetros, né, porque não sabia onde encontrar, porque se era um clima meio desértico, poderia ser difícil mesmo achar uma relva, achar um arbusto, achar uma água. Então era um trabalho árduo, ele tinha que acordar todos os dias, no sol, na chuva, no frio, não importa. E andava muito, né, com essas ovelhas. Além desse pastor cuidar, né, de dar o alimento, de dar água, ele também tinha que protegê-la dos ataques de predadores, de acidentes, cuidar do bem-estar das ovelhas, né, tosquiar a lã, porque a lã da ovelha ela não para de crescer, o tempo todo vai crescendo, igual o nosso cabelo, né? Se não tosquiar isso, vai gerar muito peso para a ovelha, vai dificultar até a locomoção, né? Então, o pastor também tinha esse cuidado de tirar os espinhos, porque às vezes a ovelha cai num buraco, enche de carrapicho, enfim. Então, tinha também o leite da ovelha, então são muitos cuidados que esse pastor tem que ter. Então, o trabalho do pastor é um trabalho árduo, é um trabalho de dedicação, é um trabalho que eu acho que se for uma pessoa meio desatenta, meio preguiçosa, ela não vai se dar bem nessa profissão, porque ele tem que estar muito atento, porque a ovelha a gente vai ver aqui que a ovelha é um animal peculiar. A ovelha é um animal dócil e vulnerável. Pensando assim na natureza, ela está na base da cadeia, ela é herbívora, ela só come plantas, então ela não é predadora, então ela é alvo dos predadores, né? E as ovelhas, elas não têm garras afiadas, dentes afiados, elas não têm porte físico para a luta, então são animais muito dóceis, elas são presas mesmo, então são muito vulneráveis. E também a ovelha, ela é caracterizada por ser um animal muito medroso, que tem medo de altura, medo de correnteza forte, né? Aqueles rios fundos. Tem medo até mesmo de barulho, tem medo de outros pastores que se aproximem, né, de outras pessoas e com certeza também de animais. E tem um dado também interessante que quando uma ovelha cai, dificilmente ela consegue se levantar sozinha. Às vezes acontece da ovelha cair no buraco e se ela não conseguir ali, não vier ninguém para socorrer, ela vai acabar morrendo, porque acho que o peso do estômago dela, às vezes acaba comprimindo outros órgãos, enfim, ela pode morrer até sufocada. Então a ovelha ela não consegue se levantar sozinha. A ovelha é um animal que tem uma visão e uma audição de baixo alcance, né? Diferentemente dos predadores. Geralmente animais predadores, tipo uma onça, né, consegue enxergar de longe, tem uma visão muito boa. A ovelha ela já não tem tanto esses sentidos tão apurados. Porém, a ovelha ela tem uma ótima memória. Ela consegue memorizar a voz do pastor, ela consegue associar o semblante facial do pastor, tipo, se ele está sorrindo para ela reage emocionalmente, ela diferencia expressões faciais de outras ovelhas, então ela é muito sensível, vamos dizer assim, emocionalmente, sabe?
E assim como os humanos, as ovelhas podem também ficar estressadas e depressivas, né? Às vezes é um bicho assim bem complicado, assim, que tem uma sutileza, algumas características assim bem interessantes, e eu acho que é por isso que parece tanto com a gente, né? Por que será que Jesus falou que nós somos ovelhas, né? Eu fiquei pensando, né? Um gato, por exemplo, Jesus não poderia falar que nós somos gatos, imagina. Gente, gato é um bicho que só faz o que quer, né? Imagina. Então a ovelha, ela também tem uma outra característica, que ela não se dá bem isoladamente, elas preferem viver em rebanho, né? Porque já que ela não tem características assim que expressam força, poder sobre outros animais, estar em companhia de outras ovelhas é meio que uma proteção, porque ela não está sozinha. Então ela prefere estar em rebanho, né? Não, dificilmente uma ovelha vai se dar bem vivendo isoladamente. A ovelha também se apega muito ao seu dono, né? Dificilmente uma ovelha, acho que bem impossível que ela aceite ser cuidada por outro pastor, porque ela se apega muito ao pastor. A ovelha vive cerca de, 20 anos aproximadamente. Então eu acredito que geralmente uma ovelha vai ter sempre o mesmo pastor, a não ser que aquele pastor morra ao longo desses anos, mas uma ovelha vai ser cuidada apenas por um pastor. E aí o que é comum também é que os pastores têm um co-pastor, que é alguém para ajudar. Porque imagina só, o pastor está numa situação difícil, não vai poder levar a ovelha. Já que ele não aceita a ajuda de ninguém, como é que ele vai fazer? Não vai tentar chamar um estranho. Então ele treina uma outra pessoa, que geralmente é até criança, o filho desse pastor, né, para ele aprendendo ali a função com o pai, vai aprendendo ao longo dos anos. Quando esse pai morre, transfere o trabalho para esse novo pastor. Então vai passando de geração em geração. Então a ovelha se apega muito ao dono, né, porque tem uma relação bem afetiva mesmo, é como se fosse um animal de estimação. Tem pastores que chamam a ovelha pelo nome, a ovelha reconhece a voz do pastor, ele emite alguns sons lá com as ovelhas. Então ela é muito sensível, né? Ela se sente segura com a voz do pastor, se sente protegida com a voz do pastor. A Bíblia nos compara às ovelhas. Percebe como elas são parecidas com a gente, né? Percebe como elas são emotivas, como elas são medrosas, né? Como elas precisam de estar vivendo em comunhão com outras ovelhas. E como elas dependem fortemente também do pastor. Davi era pastor, por isso ele escreveu esse salmo, né? Então ele estava falando da própria profissão dele, né? Ele estava ali. Acho muito interessante essas analogias que Deus faz na Bíblia. Eu acho isso incrível, como que Deus usa coisas da natureza, da vida, para fazer essas comparações, né? Nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo, somos cartas vivas para o mundo, somos ovelhas, ele é nosso pastor. E agora a gente vai entender então o porquê que Davi disse no salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou também tem a versão, né? O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. De acordo com o Salmo 23, a gente pode destacar então eu destaquei aqui 3 passos, 3 pontos nessa caminhada com o pastor. 3 coisas que não vão faltar na caminhada com Jesus. Não vão faltar de jeito nenhum. Você vai viver nessa caminhada, né, nesse discipulado. Como a gente sempre fala aqui, né, que caminhar com Jesus é um discipulado, é uma coisa que é pro resto da vida, né? De aprender, de amadurecer, de crescer, de conhecê-lo. E a primeira coisa aqui que eu destaquei é que não vai faltar proteção. Como vimos, né, as ovelhas são animais frágeis, são animais medrosos, são animais que dependem do cuidado do pastor. E o salmista fala assim, no salmo, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. E como eu disse, a ovelha ela tem medo, né? Às vezes ela tem medo até mesmo de uma correnteza forte. Não sei se vocês já entraram no rio com correnteza muito forte, assim. Às vezes a correnteza está batendo assim na canela, já dá um medo, assim, porque é forte mesmo, né? Então a ovelha, às vezes ela está ali diante da água, só que ela sente medo. Então, mas se o pastor se aproxima, ela tem confiança de beber naquela água, mas ela prefere, ela se sente mais confortável emocionalmente numa água mais tranquila, numa água mais parada. E aqui está falando que esse pastor vai guiar mansamente a águas tranquilas. Ela não é abandonada, ela ainda tem a presença do pastor, mesmo diante de penhascos e perigos mortais, né? Lá no Salmo 23, 4 fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, né?
Então, apesar de elas serem muito medrosas, se elas sentem a presença do pastor, elas se sentem confiantes, né? Elas se sentem confortadas. Porque nesse meio caminho, gente, como eu falei, numa viagem tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. E com certeza nessas paisagens aí do deserto, tem penhascos, tem barrancos, tem lugares perigosos. Então vai acontecer da ovelha ter que passar ali por vários lugares perigosos. Mas ainda que eu tenha que passar por esses lugares, Ele está comigo. Ele está comigo para nos ajudar. E aqui, gente, eu falando de ovelha medrosa, eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu já fui muito mais, mas eu me considero uma pessoa medrosa. Eu acho que é um defeito que eu tenho, assim, uma dificuldade que eu tenho. Medos, assim, de várias coisas. Quando eu era adolescente, eu lembro que às vezes eu nem olhava no olho de alguém, tinha vergonha de olhar no olho, medo de ter o primeiro namorado, medo de ter o segundo namorado, medo do primeiro emprego, medo de me lançar num desafio novo, né? Medo às vezes de dirigir, e vários medos, assim, às vezes medos que a gente cria na nossa própria cabeça, né? Que a gente se coloca essas crenças e que nos privam de viver, né? Eu acho que todo mundo aqui experimenta o medo, todo mundo tem medo, uns são mais medrosos, outras pessoas são mais corajosas, e eu me identifico muito com isso, com essa coisa de ser medrosa, assim, sabe? E eu percebi também que, amadurecendo e me conhecendo, que muitas vezes eu tinha medo de me expor para as pessoas, de aceitar essa vulnerabilidade, sabe? De estar perto, eu era uma ovelha assim, às vezes meio desgarrada. Eu falo até mesmo dentro da igreja, sempre foi muito ativa, sempre muito participante, mas assim, às vezes eu não deixava que as pessoas me conhecessem muito, chegassem perto de mim, né? Adentrassem mais em quem eu sou, porque é o medo de me expor, é o medo de, sei lá, de algum defeito aparecer, medo de mostrar quem eu sou, de falar o que eu penso, né? Só que eu fui percebendo que, assim, eu lembro que eu até escrevi uma carta, sei lá, pra mim mesma. Eu falei, olha, eu cansei de lutar sozinha, porque eu sou uma pessoa muito assim, eu tô com um problema, eu mesmo resolvo. Dificilmente eu vou pedir ajuda do meu pai, dificilmente eu me viro. Ah, tô com uma dívida, eu me viro. Eu não gosto muito de ficar pedindo ajuda. Só que tem hora que a gente vai ter que precisar de ajuda. A gente viu que a ovelha, ela não levanta sozinha, então o que ela vai fazer? Né? E aí aconteceu várias coisas na minha vida nos últimos anos. E eu lembro que quando eu entrei para a igreja, eu entrei em 2018, né? E eu já até falei isso aqui na igreja, mas eu gosto de contar porque é bom a gente ver como que as coisas que Deus faz, né? O Júnior, sempre quando chega uma pessoa, geralmente, né, ele tinha uma conversa com a pessoa para conhecer e tal, enfim, às vezes marcava um café, alguma coisa, uma conversa no gabinete, e eu fugia disso o tempo todo. Eu levei anos para eu poder sentar e conversar com o Júnior. Porque eu tinha vergonha, porque eu não sei, eu medo de se aproximar, sabe aquela pessoa que tem medo de alguém se aproximar? Então, assim, eu lembro que eu só fui ter uma conversa com o Júnior depois de uns 2 anos que eu estava na igreja, porque eu estava passando por algum problema e tal, e eu vi, enfim, me ajuda, me socorre. E assim, foi a melhor coisa, gente. Ser cuidado é muito bom, sabe, assim, você ser discipulado, você ser acompanhado, você ter alguém que cuida de você, que te orienta, que te aconselha, sabe? E o tanto que eu amadureci, porque eu fui perdendo esse medo, sabe? De me mostrar, de mostrar quem eu sou, de estar perto das pessoas, sabe? Isso é muito importante. A gente viu que a ovelha, ela depende do cuidado do pastor e que ela precisa de estar em companhia das outras ovelhas também. Então, é na companhia de outras pessoas que a gente se dá bem, que a gente amadurece. Então, eu vejo que Jesus, ele usou outras pessoas para fazer com que eu fosse vencendo esses medos, essas coisas emocionais, essas coisas assim, que a gente nem sabe explicar direito por que a gente tem tanta timidez, tanta vergonha, mas a gente tem que se expor, a gente tem que se lançar, a gente tem que dar o primeiro passo, porque o pastor vai estar ali te direcionando, ele vai te levantar, ele vai te amparar, né? O pastor conduz as ovelhas de volta para o aprisco ao anoitecer. Eles contam cada ovelha novamente, né? Depois, quando ele volta, comeu, se alimentou, ele volta para o aprisco, que é um lugar onde o pastor coloca várias pedras para essas ovelhas dormirem, né, no pasto, para impedir que os lobos cheguem, impedir que elas fujam, né? Impedir que elas fiquem ali protegidas, né? E geralmente o pastor faz uma vigília, porque às vezes acontece uma ovelha brigar com a outra, né? Dar umas cabeçadas na outra e cair. E aí esse pastor tem que ir levantar. Então o pastor tem que estar o tempo todo vigiando. Por isso precisa de alguém para ajudar ele também, né? Porque o pastor também precisa de descansar, né? E é muito interessante isso. Além, né, do pastor cuidar da ovelha durante a noite,
ele costuma também carregar consigo óleo ou azeite, né? Aqui no Salmo fala que vai ungir minha cabeça com óleo. Aí eu pesquisando, eu vi que o pastor costumava passar óleo no pelo da ovelha para proteger a ovelha de moscas, porque você já reparou que no gado é muito comum ter esses mosquitos que ficam, né, na cabeça, e nas ovelhas é muito comum isso. E essas moscas podem até causar infecção na ovelha, pode levar até a morte. E aí o pastor, ele usava um óleo, que é tipo como se fosse um repelente natural. Ele ungia a cabeça, os olhos, a boca da ovelha para proteger essa ovelha. Então a gente vê os cuidados mínimos assim que o pastor tem, né? E é isso que Deus faz conosco, né? Na nossa caminhada, gente, não vai faltar momento de tranquilidade, né? Fala que a gente vai viver passos verdejantes, águas tranquilas, mas também não vai faltar o vale da sombra da morte, né? Então, talvez, pense no momento mais difícil que já passou na sua vida, o momento mais temeroso, o momento que você mais sentiu tristeza, o momento que você talvez estava afundado numa tristeza horrível. Eu lembro que há alguns anos, algum tempo, eu estava muito mal mesmo, eu estava magra, eu estava murcha por dentro e por fora, eu estava muito mal. E eu lembro que a Pri, aqui na igreja, ela falou: Nayara, você vai sair dessa, você vai ver, você vai estar muito mais forte. Eu só não acreditava, não falei, não consigo acreditar. Mas hoje eu estou aqui, graças a Deus, né? E a gente, quando a gente olha para trás, a gente vê como que a gente amadurece, né? Porque Deus estava ali com a gente. Então, em nenhum momento Deus fala que a gente não vai passar por problema, a gente vai passar por problema sim, né? Nessa música que o Mateus cantou, eu acho muito legal, né? Do Filipenses, né? Para a gente pensar coisas boas, para a gente se preparar para o que há de vir, porque a gente não sabe o que há de vir. A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, né? Eu sou muito grata a Deus, porque graças a Deus eu tenho uma vida muito tranquila, mas eu fico pensando nessas pessoas que sofrem. Tem tanta gente que sofre demais nesse mundo, e tem hora que a gente fica sem entender, né? O problema do mal é uma coisa que intriga muita gente. E tem muita gente que sofre com tragédia, que perde vários parentes, né? Às vezes no Covid, pessoas com doenças, e às vezes pessoas continuam acreditando em Deus. Eu falo, gente, como é que pode uma pessoa perder tudo e continuar? Porque ela tem a presença do bom pastor ali com ela. Porque se ela tem um pastor, ela tem tudo que ela precisa, né? Então, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que a gente pense em desistir, Deus está ali e Ele vai usar pessoas, Ele vai usar recursos humanos aqui na terra para te proteger, para te ajudar. Você pode ter certeza disso. E esse óleo que Deus nos passa, né? Passa sobre as nossas cabeças, para nos ajudar a continuar vendo, ouvindo e seguindo Ele, né? Para poder novamente dar esse conforto para a ovelha, para ela conseguir seguir bem e ser protegida disso. O segundo ponto da mensagem, gente, é que nessa caminhada, além de não faltar proteção, também não vai faltar direção e correção. O pastor costuma usar o cajado. E esse cajado e a vara, né? São dois instrumentos. O cajado geralmente tem aquela curva, meio parecendo uma interrogação assim. E a vara, que ela pode ter alguns formatos diferentes. E esses instrumentos têm funções, né, de orientação, de guiar, de correção. E geralmente o cajado é usado para poder puxar as pernas da ovelha quando ela cai no buraco, né? Quando ela está numa situação de dificuldade. Além disso, né, o cajado, a vara, acaba servindo também para direcionar o caminho das ovelhas. A gente viu que as ovelhas, elas não têm uma visão de longo alcance, né? Então o pastor, ele precisa de estar ali orientando, porque as ovelhas também, gente, elas se distraem muito facilmente. Estava pesquisando, falando que elas se distraem muito facilmente, elas ficam assim meio perdidas. Então o pastor tem que estar o tempo todo ali orientando, o tempo todo direcionando para elas não se perderem do caminho. Então elas necessitam do auxílio do pastor para direcionar. Mas apesar da visão e da audição da ovelha não ser tão excelente assim, ela tem uma ótima memória, como eu havia falado, né? Então, na hora que ela ouve a voz do pastor, o pastor está aqui, então ela já se sente segura, ela já reconhece a voz, e é a voz do pastor. Porque lá em João, né, fala que as suas ovelhas reconhecem, lá em João 10, 3, 4, fala assim, ó: e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, a ovelha, ela reconhece a voz do pastor dela. Outros pastores podem chegar, podem mandar comer, beber água, ela não vai beber, porque ela obedece somente à voz do seu pastor.
E esse pastor está à frente delas, direciona elas, né? E elas o seguem. Então, na caminhada com Jesus, gente, não vai faltar essa direção, essa orientação, essa luz no meio da escuridão. Só que será que a gente tem ouvido a voz de Jesus, né? Porque assim, nós somos seres humanos, nós não somos ovelhas, né? Jesus nos compara às ovelhas, só que muitas vezes a gente é uma ovelha meio desgarrada, uma ovelha meio rebelde, porque tem as ovelhas rebeldes também, gente. Tem umas que fogem um pouco à regra, que são meio espoletas, né? Então, será que a gente realmente tem se deixado guiar somente pela palavra de Deus? Acho que muitas vezes a gente acaba desviando um pouco da rota. Muitas vezes a gente acaba criando alguns atalhos no meio do caminho e vive coisas que fogem muito do que Deus quer para nós. Falando dessas ovelhas, né, que têm o costume de fugir com frequência, né? O pastor, ele usa também a vara nessas situações, né, de ovelhas que fogem o tempo todo está brigando, o tempo todo está querendo causar arruaça. Às vezes o pastor, ele precisa de uma correção. Então, sempre ela está fugindo, sempre está fazendo alguma coisa, então o pastor acaba usando a vara e quebrando a patinha da ovelha, né? Acho que deve doer mais nele do que nela, né? Porque é tipo aquilo, é a correção, né? É a correção, porque é para proteger essa ovelha, porque se essa ovelha continuar fugindo, se ela continuar correndo, se afastando do rebanho, uma hora ela vai se perder, uma hora ela vai sumir, ela vai cair num buraco e vai morrer. Então o pastor, ele usa essa correção com o objetivo de ajudar essa ovelha, né? E normalmente são essas as ovelhas que costumam ser carregadas pelo pastor, porque coitadinha, ela quebrou a pata, né? Então ele meio que bate e consola ao mesmo tempo, né? Para proteger essa ovelha, para impedir que essa ovelha se perca ao longo do caminho. E em alguns momentos, gente, nós seremos corrigidos por Jesus, né? Em alguns momentos na nossa vida, algumas coisas vão ser tiradas de nós, algumas coisas vão ser cortadas, algumas coisas vão ser quebradas, com o intuito de nos fazer ficar mais perto de Deus. Então pense em coisas aí que você queria muito na sua vida, que você achou que você tinha, nossa, eu consegui o que eu mais queria, e aquilo vai embora. Eu já passei por situações assim, né, e sofri muito, mas hoje eu vejo que eu estava colocando foco na coisa errada, porque aquilo não era tudo que eu precisava, né? Jesus é tudo que a gente precisa, só que muitas vezes a gente acha que a gente precisa de mais coisas, a gente acha que tem outras necessidades para além de Jesus. E às vezes Deus vai tirar algumas coisas da nossa vida para nos ensinar a depender somente dele, para nos corrigir, para a gente não sair perdendo a rota. E dentro, né, dessa caminhada minha que eu falei, né, de eu vencer esse medo, eu fui percebendo isso, né? Com o auxílio do Júnior, com o auxílio da Pri, com o auxílio de amigos meus. O Matheus já me consolou muito. O Matheus é eu acho que é uma pessoa que consola muito bem, eu gosto muito disso. É um consolador, eu acho que ele tem esse dom. A gente estava falando de elogios ontem, né? Tem esse elogio para você. Porque a gente vai perder muitas coisas na nossa vida, sabe? Mas isso é para amadurecer, gente. Eu acho que não tem como a gente pensar em crescimento, em amadurecimento, sem pensar em desconforto. Não tem como. Você pode pensar no seu próprio corpo. Pensa no corpo da mulher grávida. Ela está ali gerando um ser vivo, tá? Né? Ou outra pessoa. O corpo dela está mudando, está tendo desconforto, está tendo dor, a pele está esticando. Né? Então, o crescimento, o amadurecimento vai causar desconforto. Então, você vai perder coisas para ganhar outras coisas. E quando você vê lá, você olha para trás e vê, meu Deus, como eu sou uma pessoa melhor hoje, como eu melhorei, como eu cresci, como eu amadureci e como eu estou mais pronta para novos desafios, né? Isso me faz lembrei que agora, às vezes na faculdade, né? Às vezes está no primeiro período, quem fez faculdade lembra, nossa, que trabalho difícil, meu Deus e tal. Na hora que você estava no sexto, você pensa no primeiro trabalho, gente, nossa, que trem fácil, eu sofrendo por causa daquilo, meu Deus. Porque a gente amadurece na vida, com tudo é assim, dirigir, fazer controle de embreagem, meu Deus, eu sonhava com aquele trem, eu não conseguia fazer de jeito, mas depois que você aprende, pronto, vai, né? Então, assim, na vida é assim, só que a gente tem que passar pela dor do aprendizado, do crescimento, do treinamento, né? E com Jesus é assim, e na igreja a gente aprende a viver isso. Com o pastor, com o rebanho, a gente é lapidado, e estando junto com as pessoas que a gente vai crescer, gente. Se aproximando, não é se afastando, gente. Eu falo isso por mim, porque desde o momento que eu resolvi ter uma vida, me aproximar mais das pessoas e tal, isso melhorou muito a minha vida. Jesus nos guia pelo caminho da verdade, o caminho reto e justo. Assim como o pastor procura livrar suas ovelhas dos caminhos tortuosos, né?
Então, no Salmo fala assim, ó, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome, ou seja, pelas veredas daquilo que é correto, do caminho reto. Então, Ele vai te conduzir para você andar no caminho certo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós temos que buscar em Jesus essa direção. Eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, né? A gente também tem que buscar essa direção. Eu acho que também muitas vezes a gente não dá muita importância para a leitura da Bíblia, é uma coisa básica, né? Que é uma necessidade básica, que a gente muitas vezes negligencia e que é o que a gente precisa. A gente tem que buscar essa direção, a direção está aqui, a gente já tem o que a gente precisa e a gente às vezes não faz o uso daquilo que a gente já tem, que Deus nos deu. E o terceiro ponto, gente, é o suprimento, né? Então a gente viu o que não vai faltar. Não vai faltar proteção, Deus vai te proteger. Mesmo que você passe por situações de muito apuro, né? Ele vai estar ali com você. Deus vai te direcionar e vai te corrigir. Ele vai te corrigir e Ele vai suprir. Ele vai nos suprir. O pastor, ele sempre busca suprir o seu rebanho. Então, o objetivo do pastor, gente, o foco do pastor está nas ovelhas, não está nas necessidades dele, é na ovelha. Ele sempre pensa na ovelha. Em alguns momentos, gente, a ovelha, ela precisa de receber água até mesmo na boca. Porque às vezes a ovelha, ela tem umas particularidades que às vezes ela está com tanto medo ali, ela não quer beber a água. E às vezes eu vi fotos, né, e vi relatos de pessoas que estudam, né, o trabalho do pastor. O pastor às vezes dá água, né, às vezes pastores atuais mesmo, nem pastores lá de séculos atrás, não. Pastores de hoje, né, os beduínos. Às vezes eles têm que dar água na boca da ovelha, uma garrafa PET ali. Às vezes a garrafa que ele mesmo usa. Porque a ovelha ela não quer beber por algum motivo, ela está com muito medo, então ele tem que ali dar na boca da ovelha, ou então tem que carregar no colo. Então ele vai suprir nesses momentos de dificuldade. Outra coisa também, o pastor ele supre a ovelha na alimentação, porque às vezes a ovelha ela não sabe distinguir uma planta que é venenosa de uma planta que não é venenosa. Então o pastor está ali para poder impedir que a ovelha coma uma planta que vai fazer mal. E esse suprimento aqui, gente, quando a gente pensa em Salmo 23, às vezes se a gente não fizer uma interpretação assim correta, a gente pensa, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Uai, mas está faltando tanta coisa na minha vida, né? Tipo assim, está faltando dinheiro, está faltando, sei lá, um monte de coisa que a gente quer e N coisas. Então não é tão a Bíblia é mentirosa, mas acho que não é bem isso que a Bíblia está querendo dizer, né? Não é exatamente isso. Não é somente coisas materiais. É tudo. Porque às vezes a gente está precisando nem de uma coisa material. Paz é uma coisa material? Não. Né? Tranquilidade, conforto. Então esse suprimento aqui do pastor é um suprimento de tudo que a ovelha precisa. Porque a gente viu aqui, gente, que a ovelha é um animal muito parecido com a gente. Ela é muito sensorial, ela é muito emotiva. Então ela tem necessidades que vão para além das necessidades de coisas materiais. E pensando nessa questão de suprimento, né? Uma coisa que eu sempre penso assim, às vezes a gente está orando para Deus, pedindo alguma coisa para alguma pessoa, e a gente fica preocupado. Eu estava pensando no meu irmão, ele estava querendo um emprego e tal, e ficou alguns meses desempregado, e a gente preocupado, orando, e daí a gente fica pensando, oh Deus, mas está demorando, a gente, tipo, meu Deus do céu, você não está vendo, né? Só que ao mesmo tempo eu pensava, Deus é o mais interessado em nos abençoar. O pastor é o mais interessado em ajudar a ovelha, não tem outra pessoa. Ele está ali para isso. Então Deus, ele sabe. Só que às vezes não entende por que demora, né, para chegar algumas coisas. Porque como eu falei, na caminhada, às vezes pode demorar a água chegar, você não sabe quando vai ter, mas vai ter. O pastor, ele vai te suprir. Então, graças a Deus, hoje meu irmão, ele está empregado, ele passou no concurso, né? Só que, e às vezes a gente vem com medo, porque às vezes parece que está demorando. Mas Deus é o mais interessado em suprir sua necessidade. Ele sabe o que você precisa e Ele quer o seu bem. Então esse suprimento ele vai vir, seja suprimentos materiais, seja emocionais, seja de amizade, seja de paz, de tranquilidade, seja de correção, de orientação. Isso não vai faltar na nossa vida. E chegando aqui para a conclusão, gente, do nosso sermão, na caminhada a gente não vai ter tudo que a gente deseja, né? Senhor meu pastor, e nada me faltará. Não faltará um carro, não faltará uma roupa, não faltará... Isso aí pode ser que não venha, gente. Né? Mas
teremos tudo que a gente realmente necessita, a gente pode ter certeza. Jesus é o pão da vida, Ele é algo que refrigera a nossa alma. Ele que nos supre com a paz, aquela paz que excede todo entendimento, né? Aquela paz que mesmo nas situações mais difíceis, impossíveis, é essa paz que guarda, né? Porque, novamente, eu fico sempre pensando em pessoas que sofrem muito, porque às vezes é fácil a gente falar, meu pastor não me faltará, para alguém que está vivendo uma vida relativamente boa, está saudável, tem emprego. Mas pensa uma pessoa que perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu um monte de parente, está com depressão, está doente. Eu fico pensando, gente, o que sobra para essa pessoa? Né? Porque se a gente for ser realmente materialista, pensar só no agora, realmente parece que não tem mais sentido. Mas o bom pastor, ele está nos guiando para algo muito além da terra, do terreno, né? O que a gente vai receber de Deus é algo que vai para além dessa vida. Então a nossa esperança, né, o amor de Deus, nada vai nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a tragédia. É essa paz que vai nos guardar nesses momentos de dificuldade. É ela que vai manter a nossa esperança naquele momento que chegar uma situação difícil. Porque a situação difícil vai chegar na nossa vida, né? Às vezes a gente é jovem, né, e está saudável, mas uma hora a gente pode ficar doente, né? Então a gente não pensa muito nisso, né? Uma hora os nossos pais podem adoecer, né? E aí, o momento de dificuldade vai chegar, o vale da sombra da morte vai chegar, mas Deus vai estar ali com a gente também, nos amparando, nos consolando, usando outras pessoas também para nos consolar, porque Ele está nesse momento também. E Jesus entende as nossas necessidades, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas debilidades, né? E Jesus também foi uma ovelha. Cordeiro é um filhotinho de ovelha. Ele foi ovelha, né? A ovelha que tira o pecado do mundo. Mas Jesus também é um pastor. Ele mesmo fala que Ele é o bom pastor, né? E o bom pastor dá a sua vida pela ovelha. A gente viu aqui, né? Essa foto aí, gente, é a foto de um pastor beduíno que vive ali no Oriente Médio. Você está vendo que é um senhor bem velho, assim, aparentemente, né? Pode ser que ele tenha só 45 anos, mas parece ter muito mais, porque ele está ali no sol, as rugas. Na foto não dá para ver, mas o olho dele está tampado, ele é um olho cego, né? A foto não deu para ver. Ou seja, ele gastou a sua vida ali para proteger a sua ovelha. Jesus gastou a sua vida para nos dar, né? Ele é quem dá a vida pelas ovelhas. É Ele que deixa as 99 lá no aprisco para poder buscar a ovelha que se perdeu. Agora acho que a gente consegue entender o sofrimento do pastor. Imagina, o pastor foi lá, andou com elas quilômetros e quilômetros o dia inteiro. Na hora que volta, deu 99, está faltando uma. Imagina, gente. Imagina quando a gente perde um animal de estimação. É horrível, gente. Perder um animal assim, você fica preocupado, meu Deus, você vai ser atropelado. Mas cachorro, gato, se vira, eles conseguem, às vezes até mesmo voltar. Tem cachorro que lembra. Agora uma ovelha, gente, a gente viu o que é ovelha. Se ela cair, ela não consegue levantar, né? Como é que ela vai fazer? Então o pastor, esse pastor aqui da parábola, né, da ovelha perdida, ele ficou desesperado. Eu perdi minha ovelha. E Jesus, ele vai em busca da ovelha, porque cada ovelha importa. Até porque cada ovelha tem um nome, né? Ele chama pelo nome. Jesus nos chama pelo nome, então Ele conhece a sua identidade, Ele conhece a sua personalidade, Ele conhece quem você é, as suas necessidades. Essa relação é muito íntima. E Ele não quer nos deixar sozinhos, né? E além de tudo, Jesus quer nos manter unidos. Além de estar junto com Ele, Ele quer que a gente esteja unido no rebanho, porque isso nos protege. Né? Se afastar é perigo. Então, assim, essa uma ovelha que se afastou das 99, ela está correndo risco, ela está em perigo, né? E quando a gente está junto, a gente se fortalece. O salmista, gente, Davi, ele já começa o salmo assim, já vem na cartada final: Jesus é meu pastor e nada me faltará. Pronto, eu já tenho o que eu preciso. Ele é meu pastor e nada me faltará. Só que novamente a gente fica achando que a gente precisa de umas outras coisinhas, né? A gente fica achando que não é o suficiente, mas a gente não precisa de mais nada. A ovelha que tem um bom pastor, ela vai ter tudo que precisar. Até porque é o pastor que sabe o que ela precisa. É o pastor que sabe o que é melhor, é o pastor que direciona, é o pastor que orienta. Então a ovelha que tem o pastor, ela tem tudo que precisa. Mas muitas vezes nós temos sentido falta de algumas coisas. Às vezes a gente tem sentido falta de coisas para suprir a nossa alma, né? E a gente se esquece do mais precioso que a gente tem. Eu acho difícil a gente descer isso do coração, gente,
sinceramente, falar é fácil, né? Falar, Jesus é tudo que eu preciso, não preciso de mais nada e tal, pode dar tudo errado na minha vida. Não é tão simples assim, porque nós somos seres vivos, reais, seres humanos, medrosos, mas no fim das contas é isso que importa, gente. O nosso bem maior é Jesus, né? Para toda a eternidade, né? Porque o destino final desse caminho aqui é a casa de Deus, é a presença de Deus, é a eternidade com Deus. Então é isso que importa. É isso que importa. Ele é o nosso pastor e nós não precisamos de mais nada. Nós temos que descansar nossa alma, repousar nossa existência em Jesus. E Ele que vai estar conosco em todos os momentos. E a gente pode ter certeza que nessa caminhada, né, assim como o Salmo finaliza, bondade e misericórdia certamente me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Então, a bondade do Senhor vai nos guiar nessa caminhada, nessa jornada, nessa viagem. Vai ter problema, vai ter dificuldade, mas a gente vai crescer, a gente vai amadurecer. E que a gente possa valorizar, a gente estar na igreja, né? Porque a gente, no final das contas, a gente meio que falou da vida de igreja, a gente falou o tempo todo. Não tem como agora a gente não pensar no trabalho de um pastor, né? Porque os pastores locais das igrejas, eles são uma parcela, eles representam uma parcela do cuidado de Jesus conosco, né? Então, acho que agora a gente consegue entender tantas atribuições que o pastor tem, o cuidado que o pastor tem que ter, vigiar o tempo todo, orientar, chamar atenção, preocupar, né, as orações que são feitas. Então, que a gente possa valorizar estar em igreja, valorizar um ao outro, o rebanho, a gente vê como que nós somos vulneráveis se a gente estiver sozinho, né? Se a gente ouvir outras vozes, se a gente estiver com bichões nos ouvidos ou moscas, né? E que a gente possa não estar atento, que a gente possa preservar isso, estar juntos no aprisco, que é a igreja do Senhor, é o lugar seguro, a casa de Deus, a presença de Deus. E que a gente possa cada dia mais conhecer o bom pastor. E assim, até mesmo pensando, né, o Senhor é o meu pastor. É uma coisa íntima, né? Não sei se vocês sentem isso, meu pastor é meu, porque a gente gosta de ter coisas, né? É meu. Então você já tem o seu pastor, é aquele que vai cuidar exclusivamente de você, o cuidado do pastor é exclusivo. Então que a gente possa realmente se deleitar nisso, nessa relação nossa com Jesus, sabe? Que Ele é tudo, né? Ele é advogado, Ele é juiz, Ele é pastor, Ele é Senhor. E que a gente possa viver cada dia mais a plenitude de sermos ovelhas de Jesus e sermos ovelhas também do nosso pastor e sermos irmãos uns dos outros nessa caminhada. Amém?